Amigos e amigas ouvintes, eu sou Helena Sampaio e falo em nome da Rebraus, a Rede Brasileira de Letramento em Saúde. Hoje, nós vamos conversar sobre letramento em medicamentos. Nos últimos anos, este vasto campo de conhecimento que é o letramento em saúde passou também, a exemplo de outros campos do conhecimento, a ter abordagens específicas, como, por exemplo, o desenvolvimento de instrumentos, procedimentos e conteúdos direcionados ao letramento em Covid-19, em oncologia, em diabetes, entre outros, e também direcionados, então, ao nosso tema de hoje, que é o letramento em medicamentos. E para falar sobre isso, nossa convidada é a Laís Lessa Neiva Pantuza. Ela é farmacêutica e é mestre e doutora em medicamentos e assistência farmacêutica pela Universidade Federal de Minas Gerais. Tudo bem, doutora Laís? Seja bem-vinda. Tudo ótimo, obrigada pelo convite. Nós é que estamos satisfeitos de você ter aceito. Laís, eu vou começar aqui com algumas perguntas para você, tá bom? O letramento em saúde é um termo já bem conhecido na última década, tem se falado também em letramento em medicamentos. Então, vamos iniciar nossa conversa para você explicar para os nossos ouvintes o que é o letramento em medicamentos. Como você já bem apresentou, Helena, o letramento em saúde é contexto específico. O que quer dizer que as habilidades de letramentos são exigidas, elas mudam de acordo com o cenário em que o indivíduo está inserido. Então, falando especificamente em relação ao uso de medicamentos, para que o indivíduo consiga utilizar corretamente a sua farmacoterapia, é preciso que ele leia os rótulos dos medicamentos. Quando é um medicamento prescrito, é preciso que ele compreenda as instruções que estão presentes naquela prescrição e as instruções passadas pelo profissional da saúde, pelo prescritor. E, em alguns casos, ele precisa também calcular qual que é a dose a ser administrada. Além disso, né, além de entender todas essas instruções para a administração, é preciso que ele saiba quais ações eles devem tomar no caso de ocorrência de alguma reação adversa, ou nos casos em que ele esquece uma dose, né? O que ele deve fazer quando ele esquece aquela dose? Ele deve continuar tomando o medicamento dele? Ele precisa parar de tomar o seu medicamento? Então, considerando todas as peculiaridades do cenário de utilização de medicamentos, vem se evidenciando, né, nos últimos anos, a necessidade da adoção tanto de uma terminologia como de uma definição específicas para se referir o letramento no contexto da utilização de medicamentos, né, que é o letramento em medicamentos. E aí, essa distinção, ela se faz necessária para explicitar tanto que o construto, né, letramento em medicamentos, ele é distinto do letramento em saúde, mas, ao mesmo tempo, está relacionado a esse construto. Uhum. E aí, o que é o letramento em medicamento? Então, né, qual que é a definição de letramento em medicamentos? Esse construto ele pode ser definido como o grau em que os indivíduos podem obter, compreender, comunicar, calcular e processar informações medicamentosas específicas do paciente para a tomada de decisões informadas sobre saúde e medicamentos, a fim de utilizar seus medicamentos com segurança e eficácia, independentemente do modo pelo qual o conteúdo é entregue, ou seja, escrito, oral ou visual. Essa definição que eu acabei de falar, ela foi proposta em um estudo de consenso internacional, um estudo Delphi, e o grupo de pesquisa no qual eu trabalho utilizou esse consenso internacional, fez uma tradução. Essa tradução ela foi avaliada por especialistas em diferentes temáticas relacionadas ao letramento em saúde, e após essa definição, essa tradução, ela foi ligeiramente modificada para melhor se atender ao cenário brasileiro. Além disso, esse estudo, ele também buscou compreender o construto de letramento em medicamentos, e esse entendimento foi realizado, né, a partir tanto de um estudo de revisão de literatura, como eu já disse, a partir de análise de especialistas. Então, como resultado desse estudo, foi desenvolvido um modelo conceitual para letramento em medicamentos. Segundo esse modelo conceitual, o letramento em medicamentos, ele pode ser definido de acordo com 4 dimensões. Quais são essas dimensões? A dimensão funcional, que está relacionada às habilidades básicas, que são suficientes para leitura e escrita,
para que o indivíduo tenha um funcionamento efetivo em situações cotidianas relacionadas ao processo de utilização de medicamentos. A outra dimensão é a dimensão comunicativa, que está relacionada a habilidades cognitivas e de letramento, que são mais avançadas e utilizadas para que o indivíduo consiga participar efetivamente das atividades cotidianas, extrair informações e derivar significado de diferentes formas de comunicação, e aplicar essas novas informações para mudar as circunstâncias relacionadas ao processo de utilização de medicamentos. A terceira dimensão, que é a dimensão crítica, são habilidades cognitivas que são ainda mais avançadas em relação à dimensão comunicativa e funcional, que são utilizadas para aplicar, para analisar informações de forma crítica e usar essas informações para exercer um maior controle sobre os eventos da vida e situações do processo de utilização de medicamentos. Por fim, a quarta dimensão é a dimensão de numerácia, que pode ser definida como o grau em que os indivíduos conseguem acessar, processar, interpretar, comunicar e agir sobre informações numéricas, quantitativas, gráficas, bioestatísticas e probabilísticas de medicamentos, e sendo que essas informações são necessárias para a tomada de decisões eficazes em relação à sua farmacoterapia. Por fim, essas 4 dimensões, elas podem ser operacionalizadas em 5 dimensões, que são as habilidades para acessar, entender, comunicar, avaliar e calcular informações de medicamentos. Muito bom. Quer dizer, ele realmente segue as dimensões e definições de habilidades do letramento em saúde e vai particularizando, né, para os medicamentos, né? Isso mesmo. Bem interessante. E quando a gente fala de informações de medicamento, Laís, o que a gente está querendo dizer? Então, as informações de medicamentos são de diferentes tipos, né? E essas informações, elas são necessárias para que o indivíduo, o paciente, consiga fazer um uso adequado, efetivo e seguro de seus medicamentos. E aí, então, como são vários os tipos, a gente pode citar alguns deles. Como, por exemplo, informações relacionadas à administração do medicamento, como, por exemplo, dose, posologia, via de administração. Informações relacionadas às interações medicamentosas, e quando eu falo aqui interações medicamentosas, incluir interações medicamentosas também com medicamentos fitoterápicos, com plantas medicinais e com a própria utilização de bebidas alcoólicas. Também podem ser citadas, né, informações relacionadas às instruções que devem ser seguidas no caso de ocorrência de efeitos adversos durante a utilização de um medicamento, instruções a serem seguidas caso o indivíduo que esteja utilizando aquele medicamento, ele tenha uma overdose, né, ele utilize o medicamento acima da dose que deveria ser utilizada e que é segura para ele, e no caso de ocorrência de intoxicações, por exemplo. E aí, essas informações de diferentes tipos também podem estar disponíveis em diferentes formas. Então, podem ser informações visuais, na forma de pictogramas, imagens e figuras. Podem ser as informações orais, que são passadas pelos profissionais da saúde, pelo prescritor, ou mesmo informações orais discutidas com um amigo, com um vizinho. Informações na forma escrita, né, passada, por exemplo, para um panfleto de educação em saúde, por exemplo. Informações digitais, que é muito frequente e tem sido cada vez maior, né, a utilização da internet, de dispositivos eletrônicos, e informações disponíveis em várias outras fontes. Uhum. Você falou um negócio interessante aí, que é uma das coisas que eu fiz um trabalho com pacientes com câncer que estavam em tratamento, e uma das coisas que eles não pensam é as possibilidades exatamente de interação medicamentosa quando eles estão usando um chazinho, uma erva, um suplemento exatamente fitoterápico. Eles pensam que isso daí é caseiro e caseiro não vai ter interação e não vai interferir no tratamento alopático. Não sei se é o nome alopático que se usa ainda, mas no tratamento com os medicamentos convencionais que ele faz, né? Então, é uma coisa importante que a gente observou. Eles não consideram que fitoterápico tem risco de interação medicamentosa. É isso mesmo, né, Laís? Sim, e por ser considerado inofensivo, né, eles
podem utilizar em uma larga escala, utilizar como, às vezes pode ter uma interação medicamentosa até grave para ele, né? E aí isso pode ter consequências tanto no tratamento dele como na própria segurança dele. E aí um indivíduo que tem um adequado, né, nível de letramento em medicamentos, ele consegue ter um raciocínio crítico, né, em relação à utilização de um chá, de uma erva medicinal, de um fitoterápico, enquanto ele está utilizando os medicamentos. E aí, quando ele tem dúvida em relação a isso, ele tem a capacidade de buscar um profissional de saúde, tirar suas dúvidas e realmente esclarecer se ele pode ou não pode fazer uso dessas substâncias que podem ser consideradas inofensivas em muitos contextos, né? Exatamente, porque eu acredito que aquele que tem um letramento insuficiente ou mais baixo, ele não chega nem a ter a dúvida, né? Porque ele já nem vê que tem risco, né, não? Às vezes é aquilo que ele já está acostumado a utilizar rotineiramente, né? O chazinho que ele às vezes usa para dormir, e Isso, aí que pode ter consequências ruins para ele. exatamente. E aí nós já entramos um pouco por essa linha, mas qual é, então, na sua opinião, na opinião dos estudiosos, a importância do letramento em medicamentos no cuidado em saúde, Laís? Então, as pessoas, né, que utilizam medicamentos, sejam elas pacientes, hospitalizados ou não, né, em nível ambulatorial, ou não, elas precisam lidar, né, com um grupo de informações, instruções que são específicas do processo de utilização de medicamentos, né? Não só estão relacionadas à saúde como um todo, mas são específicas para as ações que são necessárias para o uso adequado de medicamentos. E aí, como a gente estava falando, essas informações elas estão disponíveis em uma grande quantidade de fontes, e aí a gente, falando novamente, né, nessa expansão do acesso, né, à internet, a expansão da utilização de dispositivos móveis, o acesso a essas informações, elas se tornam muito fáceis, só que nem sempre, né, essas fontes de informações, elas têm uma qualidade adequada e uma confiabilidade adequada. Então, assim, a efetividade da farmacoterapia depende que esses indivíduos entendam as informações e tenham habilidade para obter um suporte adequado, tanto em relação à qualidade das informações, quanto no momento em que ele está utilizando a sua farmacoterapia e tem alguma dúvida ou experimenta, né, algum tipo de reação. Então, essas habilidades para obter suporte é essencial para o uso racional e seguro de medicamentos. Por outro lado, apesar dessa importância, estudos têm apontado que os pacientes geralmente ficam confusos em relação às informações de medicamento que eles têm acesso, além das informações de medicamentos que são fornecidas pelos profissionais de saúde, e muitas vezes pelo próprio fabricante, né, que são aquelas informações disponíveis em bulas ou nas próprias embalagens do medicamento, ou em panfletos, né, de divulgação, de propaganda. E aí o entendimento inadequado dessas informações está relacionado com o uso inadequado dos seus medicamentos e muitas vezes também com a não adesão ou a pobre adesão à farmacoterapia. Outros estudos têm apontado que grande parte dos pacientes atendidos em serviços de atenção primária à saúde não são capazes de descrever com detalhes as características da sua própria farmacoterapia, ou muitas vezes eles têm um entendimento inadequado em relação à posologia, à via de administração, e aí o entendimento inadequado dessas informações é um fator crítico na segurança do paciente. E aí, né, os indivíduos, retomando, né, isso tudo que foi exposto, os indivíduos com baixo letramento em medicamentos, eles muitas vezes são capazes de descrever como utilizar seus medicamentos, têm uma compreensão muito limitada em relação aos efeitos adversos e, inclusive, às interações medicamentosas, e tem uma menor probabilidade de fazer perguntas ao farmacêuticos. E aí, como consequência, né, eles tendem a utilizar seus medicamentos de forma inadequada, em relação à dose, à indicação, à via de administração e à duração de uso. Então, nesse sentido, né, o baixo letramento em medicamentos, ele pode resultar em uma baixa adesão à farmacoterapia, e o entendimento inadequado das instruções relacionadas aos medicamentos, o que, então, por sua vez, torna os pacientes mais suscetíveis aos erros de medicação,
o que afeta adversamente a sua saúde. E aí, um dado importante é que esses problemas causam aproximadamente metade das hospitalizações que poderiam ser potencialmente preveníveis. E aí, falando do outro lado, né, um indivíduo que tem habilidades adequadas de avaliar e aplicar informações de medicamentos, ou seja, né, aquele indivíduo que tem um letramento em medicamentos satisfatório, ele consegue se envolver no processo de tomada de decisão sobre a sua saúde, tem capacidade de compreender e navegar sobre as informações, o que então influencia positivamente na adesão à farmacoterapia e previne a ocorrência de problemas relacionados aos medicamentos. Uhum. Eu estava pensando outro dia, Laís, eu sou uma pessoa que eu acho que eu estou melhorando, eu tinha um baixo letramento em medicamentos, porque eu não questionava muito as prescrições, as dúvidas eu nem notava que eu tinha, e às vezes eu também nem percebia que eu estava tendo algum efeito colateral que podia estar sendo relatado. Quando eu comecei a ler letramento em saúde de um modo geral, sem pensar em medicamento, eu comecei a me preocupar um pouco mais com essa questão. Mas você vê, eu estou na área, né? Eu fico imaginando para a população, o negócio é meio pesado, né? Sim, com certeza, e é muito frequente, né, esse baixo letramento, principalmente considerando a população brasileira, né, que com uma grande extensão de um baixo, questões socioeconômicas. Exato, exato. Né? E quais são, então, os objetivos, Laís, de se ter um adequado letramento em medicamentos? Então, segundo o modelo conceitual, do qual eu falei anteriormente, que foi desenvolvido pelo nosso grupo de pesquisa, a atuação adequada sobre as diferentes formas de informação de medicamento, né, disponíveis nas diferentes formas, ela determina um adequado letramento em medicamentos. Então, entre os objetivos, né, de se ter e de se promover um adequado letramento em medicamentos, a gente pode citar a capacidade de obtenção de informações de fontes confiáveis, como eu falei, né, essas informações estão disponíveis, por exemplo, na internet, informações que são veiculadas pelo próprio WhatsApp, em redes sociais. Então, um indivíduo, o objetivo, né, de promover um adequado letramento de um indivíduo é que ele consiga obter as informações quando ele tem dúvida, de fonte confiável. Então, por exemplo, que ele consiga acessar o profissional de saúde e perguntar de forma adequada e até dizer, né, utilizar as palavras adequadas, conseguir falar de forma efetiva com o profissional de saúde. Um outro objetivo é que esse paciente, esse indivíduo, consiga obter seus medicamentos de forma eficiente também, né? Porque não adianta o medicamento ser prescrito, ele saber, ele entender essas informações e não saber onde ele pode obter esses medicamentos, como ele pode obter. O objetivo, né, como eu falei, é conseguir comunicar de forma efetiva com o profissional de saúde e com outras pessoas, por exemplo, outras pessoas que estão inseridas em um mesmo contexto de saúde ou que utilizam os mesmos medicamentos que ele, e utilizar os dispositivos tecnológicos, né, que cada vez mais são utilizados para promoção e utilização de informações de medicamentos e de saúde, como, por exemplo, né, aplicativos de saúde, os dispositivos móveis, as mensagens de texto, que muitas vezes são utilizadas como um artifício, né, para promover a adesão aos medicamentos, o computador e a internet. Um outro objetivo, né, de se ter um adequado letramento em medicamentos é conseguir monitorar a eficácia e segurança dos medicamentos. Saber se os medicamentos estão fazendo o efeito que deveria estar sendo feito, se está ocorrendo alguma reação adversa que deveria ser reportada. E aí, então, quando notar, né, que o medicamento pode não estar sendo eficaz ou efetivo, procurar e comunicar com o profissional de saúde. E também documentar as informações, né? À medida que as informações, que os eventos estejam ocorrendo com ele, que ele consiga anotar, e aí, no momento em que ele tem o contato com o profissional de saúde, ele consegue comunicar com esse profissional de forma adequada. Uhum, certo. E como é que é, então, essa classificação dos principais determinantes do letramento em medicamentos? Se a gente for pensar de tudo isso que você falou, tem uma classificação? Tem um determinante?
Sim, então, são diferentes os tipos de fatores, né, que podem determinar o nível de letramento em medicamentos. Esses fatores, eles podem ser classificados em 4 grupos principais, mas não devem se ater exclusivamente a eles. E esses determinantes também relacionados no modelo conceitual que a gente desenvolveu. Então, o primeiro determinante são os determinantes individuais, que estão relacionados com as experiências subjetivas do indivíduo, o conhecimento prévio que o indivíduo, um paciente tem em relação ao uso de um determinado medicamento ou à própria saúde, e os seus valores pessoais e suas crenças individuais. Também tem os determinantes sociais, que podem ser citados, né? O nível de escolaridade, a renda, e os fatores socioeconômicos, idade, cultura, capital social e o apoio social e familiar que esse paciente tem. Também podem ser citadas, né, o grupo relacionado às características funcionais e cognitivas. E aí, como exemplo, a gente tem a acuidade visual e auditiva, características físicas e psicológicas do paciente, a cognição e suas habilidades motoras. E também, o que é muito importante, as características do sistema de saúde, que muitas vezes são muito complexas. Então, são o oferecimento de serviços de cuidado farmacêutico, a individualização da informação, de acordo com as características e necessidades do usuário de medicamentos, os grupos de apoio em saúde e a educação em saúde. Uhum. Muita coisa, né? Interferindo, né? Sim, muitos. E, né, são fatores que estão interrelacionados, né, entre eles. Isso. Difícil dar conta de tudo, né? Sim. Por isso que a gente vê que é um subcampo super complexo, né? Muito complexo, né? O Eu letramento. nem gosto muito da palavra subcampo, né, Laís? Dá a impressão que é uma coisinha menor. Não é uma coisa grande, só é uma parte dele, mas é uma coisa grande, né? É uma parte específica, né, do letramento. Exato. E nesse sentido, Laís, na sua opinião, quais são as populações potencialmente mais afetadas, você considerando essas características todas que você disse, né? Quais são as populações mais afetadas pelo baixo letramento em medicamentos? Então, considerando esses grupos, né, grandes, extensos, né, de determinantes, de fatores que podem influenciar no nível de letramento em medicamentos, alguns fatores, eles exercem grande influência, né, então a gente pode citar a cognição, né, então indivíduos com uma baixa cognição, eles tendem a ter um letramento em medicamentos mais baixo, e os fatores socioeconômicos que são muito importantes, né, na sociedade brasileira, como, por exemplo, a cor, a idade, a escolaridade. E aí, entre esses fatores, a idade é um dos maiores, os mais importantes correlatos de baixo letramento em medicamentos. Então, dessa forma, né, considerando né, esses fatores, alguns grupos populacionais estão em maior risco para o baixo letramento em medicamentos. E aí a gente pode citar os idosos. Então, assim, quanto maior a idade, maior é a probabilidade de que o indivíduo tenha um letramento em medicamentos mais baixos. E indivíduos que não completaram o ensino médio, né? Então, são indivíduos que têm uma menor exposição à educação formal, e aqueles indivíduos que vivem na pobreza, né? E os grupos populacionais minoritários, que são, muitas vezes, aqueles que têm um menor acesso à educação formal também. Uhum. E aí, falando especificamente dos idosos, né? Diversas mudanças relacionadas ao envelhecimento, como, por exemplo, né, o declínio da cognição, a diminuição da acuidade visual e auditiva, que muitas vezes é característica, né, do envelhecimento, podem contribuir para o decréscimo do letramento em medicamentos entre os idosos. E aí, dessa forma, é alta, né, assim, a frequência e a prevalência de indivíduos com um nível inadequado de letramento em medicamentos nessa população, fazendo, né, com que os indivíduos idosos sejam mais suscetíveis aos erros relacionados ao uso de sua farmacoterapia. Mas, por um outro lado, né, o baixo letramento em medicamentos, ele acaba afetando de forma desproporcional os idosos, visto que esses indivíduos, né, eles têm problemas de saúde mais frequentes, né, maior número de comorbidades, eles utilizam os serviços, por ter, né, maior número de comorbidades, eles acabam precisando utilizar o serviço de saúde com maior frequência,
e também são mais compatíveis a esquemas complexos, né? Porque eles utilizam uma maior quantidade de medicamentos. E aí, além disso, né, a presença de multimorbidade acaba adicionando uma complexidade extra no processo de entendimento, manejo e monitoramento dos medicamentos e da saúde por parte desses indivíduos. E aí, esses fatores contribuem tanto para a aquisição quanto para a manutenção das habilidades de letramento em medicamentos nessa população. E aí, os níveis inadequados de letramento em medicamentos entre os idosos, eles impactam o uso seguro de medicamentos, eles impactam no empoderamento desses indivíduos, na utilização, né, da sua farmacoterapia, e também impacta na autodeterminação em relação às suas decisões sobre a farmacoterapia e na relação que esses indivíduos, né, esses pacientes têm com os profissionais de saúde e no seu envolvimento no processo de cuidado. Então, quanto melhor o nível de letramento em medicamentos entre os idosos, maior a habilidade que eles têm para o envolvimento no controle e no manejo de seus medicamentos. Por sua vez, o manejo de medicamentos é um importante fator para a condição geral de saúde dos idosos, visto que uma pobre adesão aos medicamentos está associada a um aumento de morbidade, de mortalidade e dos custos assistenciais. E aí, é preciso, né, que os profissionais de saúde envolvidos na assistência aos idosos compreendam, então, o impacto que o letramento em medicamentos tem sobre a gestão responsável e apropriada dos medicamentos e da farmacoterapia pelos indivíduos idosos. E aí, né, considerando a transição demográfica mundial, né, experimentada a nível, tanto no Brasil como a nível mundial, sendo que essa transição ela é caracterizada pelo crescimento acelerado da população idosa, torna importante o desenvolvimento de estratégias que promovam uma melhor adesão e uso racional, efetivo e seguro de medicamentos nessa faixa etária. Então, considerando esse cenário, a utilização de um instrumento para medir o letramento em medicamentos nessa população pode permitir a classificação dos idosos em relação às suas habilidades de compreensão e uso de informação sobre os medicamentos e determinar quais são as melhores intervenções a serem adotadas para a melhoria do processo de utilização de medicamentos para essa população. Então, a utilização, né, a existência de um instrumento para a classificação dos indivíduos idosos em relação ao letramento em medicamentos pode aumentar a efetividade, a eficiência de medicamentos entre eles, o que pode, então, melhorar os resultados em saúde relacionados à utilização da farmacoterapia nessa população. E aí, os farmacêuticos são geralmente os últimos profissionais da saúde capazes de garantir, né, que os pacientes entendam como utilizar seus medicamentos adequadamente. E aí, considerando, né, esse último contato, esses profissionais têm um papel central em advertir os pacientes sobre como e quais medicamentos utilizar, responder dúvidas e resolver problemas relacionados à compreensão em relação à sua farmacoterapia. Então, é imprescindível que os farmacêuticos conheçam o nível de letramento em medicamentos dos seus pacientes, de forma que eles consigam adaptar as orientações de acordo com as habilidades de cada um deles. Uhum. Deve ser um grupo bem vulnerável. Eu fico imaginando aqui, porque às vezes eu atendia pacientes idosos e eles vinham, às vezes, com 14 medicamentos prescritos, né? Tem a interação entre eles, tem os horários que se chocam, tem aqueles que não pode misturar, tem aqueles que não pode comer, você tem que usar antes de comer e deixar passar um tempo, né? Eu fico imaginando que um indivíduo que está tomando 14 medicamentos, e em geral alguns deles é mais de uma vez ao dia, como deve ser complicado mesmo eles terem uma boa adesão e com segurança à prescrição, não é não, Laís? Já é difícil, né, para a gente mesmo, né, que
que é profissional de saúde, já seria extremamente complexo, né, usar, entender, organizar toda essa informação, imagina, né, para um idoso, e para um idoso que tem um baixo letramento em medicamentos, né, que não consegue utilizar essas informações de forma efetiva e muitas vezes não sabe usar, fica perdido com essa informação e não sabe nem como pedir ajuda, né? Porque o letramento em medicamentos ele está relacionado a isso também, né? A capacidade desse indivíduo conseguir obter a informação, o suporte, quando ele tem dúvidas, né? Quando ele não sabe o que fazer diante daquela grande quantidade de informações e medicamentos. Isso, exatamente. E você estava falando que era importante um instrumento, e como é que o letramento em medicamentos pode ser medido, hein, Laís? Então, atualmente a gente tem diferentes, inúmeros e muitos instrumentos para mensuração do letramento em saúde de uma forma geral, né? Mas, como a gente estava falando, né, o letramento em medicamentos, ele tem as suas peculiaridades, especificidades, então nenhum instrumento de letramento em saúde vai conseguir abranger toda essa complexidade de cenários específicos da saúde, e então nenhum deles vai conseguir abranger as especificidades do contexto de utilização de farmacoterapia. E aí, então, no contexto, né, do uso de medicamentos, esses instrumentos de letramento, eles precisam capturar essas peculiaridades, que são necessárias tanto para o acesso quanto para a avaliação e uso das informações sobre os medicamentos. Então, assim, embora o letramento em medicamentos e o letramento em saúde, eles sejam construtos que são relacionados, é necessário que a existência, né, de um instrumento que seja específico para o letramento em medicamentos, né, visto que esses instrumentos gerais não englobam as habilidades envolvidas no processo de utilização de medicamentos. Então, em outras palavras, os instrumentos de letramento em saúde, eles são muito gerais para captar essa grande variedade de habilidades que são específicas para o uso de medicamentos. Então, é importante que a gente tenha um instrumento que é específico com a complexidade das tarefas envolvidas no processo de utilização no contexto clínico. Então, essas tarefas, né, e essas habilidades vão além da compreensão básica das informações de medicamentos e de operações matemáticas, né, muito comuns aí relacionados à dose, né. Então, atualmente, a gente tem alguns instrumentos destinados ao letramento em medicamentos, entretanto, esses instrumentos, eles estão disponíveis em um nível internacional, ou seja, a gente não tem um instrumento que seja específico para o contexto brasileiro. Além disso, os instrumentos disponíveis em nível internacional, eles têm uma variação muito ampla em relação ao seu conteúdo, o que acaba refletindo, né, o foco em diferentes dimensões conceituais do letramento em medicamentos. Muitos deles acabam adotando, né, definições de letramento em medicamentos que são distintas entre eles, e aí, cada um deles avalia dimensões específicas, muitos deles focam apenas na dimensão funcional e numerácia, e acabam não englobando as habilidades que são mais importantes, né, para a mensuração do letramento em medicamentos, como, por exemplo, a capacidade de buscar informações e tomar decisões informadas quanto ao uso, né, de seus medicamentos. E aí, de uma forma geral também, de acordo com uma revisão de escopo que nosso grupo elaborou, e também com uma revisão internacional específica, sistemática específica para instrumentos, os instrumentos disponíveis atualmente, eles foram desenvolvidos e avaliados de uma forma geral, né, de uma forma inadequada em relação às suas propriedades psicométricas, que são as propriedades de medida, né, dos instrumentos, e aí eles acabam tendo uma aplicabilidade pequena, tanto na prática clínica, quanto no âmbito de pesquisa, o que indica, então, a necessidade de estudos adicionais, tanto para o entendimento, né, do letramento em medicamentos, quanto para o desenvolvimento de instrumento com qualidade satisfatória. E aí também, os instrumentos que são atualmente disponíveis, eles são direcionados para populações específicas, como, por exemplo, a avaliação de letramento em medicamentos no contexto de usuários de medicamentos antihipertensivos, por exemplo,
ou para populações específicas. Atualmente tem um instrumento que ele é direcionado para pais de crianças em idade escolar, né, que o objetivo é avaliar se os pais conseguem, né, lidar de forma adequada com as informações que são utilizadas pelos seus filhos, por exemplo. E aí, né, fazendo um gancho, né, nessa necessidade, né, nessa ausência de disponibilidade de um instrumento que seja adequado em relação às suas propriedades psicométricas, em 2019 foi conduzido um estudo de consenso internacional que utilizou uma metodologia sistemática replicável, e o objetivo, né, desse estudo era determinar quais eram as prioridades globais de pesquisa sobre o uso seguro de medicamentos. Durante a elaboração desse estudo, né, 333 ideias de pesquisas foram submetidas por 131 especialistas em segurança de medicamentos, e aí, posteriormente, essas ideias foram ranqueadas por 42 outros especialistas. E aí, considerando o conjunto geral do ranqueamento, a identificação de métodos acessíveis e eficazes para melhorar o letramento em medicamento entre pacientes inseridos em ambientes com recursos limitados estava entre as 20 prioridades de pesquisa, ocupando a terceira posição geral. E aí, né, nesse estudo, o letramento em medicamentos foi apontado como uma das áreas de maior prioridade de pesquisa na segurança de medicamentos. E aí, quando a gente fala, né, de ambientes com limitados recursos, né, a gente acaba falando também da maior parte, né, dos usuários do SUS, por exemplo, né, no contexto nacional. E aí, enfatizando, mais uma vez, né, essa necessidade da pesquisa e de um instrumento de letramento em medicamentos, em 2021, a Organização Mundial de Saúde publicou o Plano de Ação Global de Segurança do Paciente para os anos de 2020 a 2030. O tema eliminar danos evitáveis nos cuidados de saúde. E esse documento, né? Qual que é o objetivo desse documento? Era fornecer um guia para que cada país membro planejasse ações nacionais, âmbito nacional, né, para melhoria da segurança do paciente, em diferentes contextos de prática clínica. E esse plano, né, ele era composto por 7 objetivos, e esses objetivos, eles podem ser atingidos a partir de 35 estratégias objetivas específicas. E aí, entre essas, o desenvolvimento e implementação de medidas para melhoria do letramento em medicamentos do paciente foi incluído em uma das ações que são de responsabilidade dos serviços de saúde, do serviço de saúde. E aí, então, diante disso, a gente pode perceber, né, que a mensuração do letramento em medicamentos pode ser um proxy da gente, a partir da identificação do nível em que o indivíduo consegue entender e utilizar informações de medicamentos. E aí, apesar disso, né, apesar dessa importância da mensuração, a gente não tem, né, como eu já falei, um instrumento em língua portuguesa e destinado ao contexto brasileiro. E aí é de grande importância, né, a gente identificou que era de grande importância o desenvolvimento de um instrumento que fosse apropriado para uso no Brasil e que abrangesse todas as dimensões importantes e habilidades importantes do letramento em medicamentos, como eu já falei lá do nosso modelo conceitual. E aí, falando novamente, né, dessa população que são os idosos, que são uma das populações mais afetadas pelo baixo letramento, e da proporção e gravidade, né, das mudanças relacionadas ao envelhecimento variar entre esses indivíduos, elas devem ser consideradas na avaliação do letramento em medicamentos nessa população. E aí, então, a disponibilidade de um instrumento no país, especialmente desenvolvido para a população de idosos, poderia auxiliar, né, na identificação de indivíduos com dificuldades específicas em relação ao uso de medicamentos, e aí, dessa forma, seria possível, né, individualizar o cuidado em relação às necessidades do paciente e promover melhorias nas habilidades de autogerenciamento da saúde. E aí,
o nosso grupo de pesquisa, né, após desenvolver um modelo conceitual de letramento em medicamentos, está também desenvolvendo um instrumento para mensuração do letramento em medicamentos para idosos. A gente já está com esse instrumento na fase de avaliação das propriedades psicométricas, e a gente espera, né, que esse instrumento possa permitir a avaliação do letramento em medicamentos na prática clínica, contribuindo tanto para um melhor cuidado à saúde do idoso, tanto evitando as chances de eventos adversos, como quedas e outros danos. E aí, né, falando especificamente dos farmacêuticos, né, eles são os últimos profissionais de saúde capazes de garantir que os pacientes entendam como utilizar seus medicamentos adequadamente, e aí eles têm, então, um papel central em advertir os pacientes sobre como e quais medicamentos utilizar, responder dúvida e resolver problemas de compreensão em relação à sua farmacoterapia. Então, é imprescindível que esses profissionais conheçam o letramento e medicamentos dos seus pacientes e adaptem, né, as informações para esses pacientes. Então, nós temos agora que torcer para vocês terminarem logo, né? O Sim, instrumento, para poder ajudar todo mundo, né? Nós temos até um aluno aqui na universidade aqui do Ceará, que ele está estudando medicamento, mas medicamento na autogestão da autoingestão de risco, sabe? Quer dizer, os medicamentos que a pessoa se prescreve e tem risco, e ele não sabe que tem risco de um indivíduo usar um remédio sem prescrição, né? E aí eu vou botar ele para trocar figurinha com você, Laís. Por favor, vai ser um prazer. E vocês já estão mais avançados aí nesse campo, podem ajudar bastante o farmacêutico que está trabalhando com isso. É bem interessante. Estamos aqui, expectante que esse negócio fique pronto logo. É muito bom quando a gente vê o Brasil saindo na frente, discutindo e produzindo e desenvolvendo materiais que podem ser úteis para a nossa população, principalmente a população do SUS, não é não, Laís? Sim, assim, quando a gente estava avaliação da literatura a respeito do letramento de medicamentos, a gente viu, assim, uma grande concentração de estudos focados nos países desenvolvidos já, né? A gente não viu, assim, foram raros os estudos que estavam sendo desenvolvidos em países em desenvolvimento, né, com países mais pobres mesmo. Então, assim, acho que esse estudo, esse instrumento vai ser bem importante, assim, né, considerando as características, né, da população brasileira e do próprio SUS. Isso, altamente relevante. Então, Laís, para a gente finalizar, que mensagem que você podia passar para os profissionais de saúde que são os que compõem a nossa audiência aqui no podcast da Rebraus? Então, a mensagem que eu tenho, né, é que os profissionais de saúde, a gente pode falar de todos no geral, né, médicos, enfermeiros, dentistas, farmacêuticos, né, que são principalmente aqueles que têm uma maior interface, né, com o processo de utilização de medicamentos, devem, né, tomar consciência e se conscientizar em relação à importância do letramento para que seus pacientes consigam alcançar seus resultados terapêuticos e, então, para que eles possam contribuir para a segurança do paciente. Então, ao suspeitar ou identificar, né, que seu paciente ele tem um baixo letramento em medicamentos, eles devem encaminhar esses indivíduos, né, esses pacientes, para o farmacêutico, para que ele possa, então, receber uma orientação farmacêutica adequada a seu nível de letramento, o que pode ter como objetivo, né, otimizar a sua farmacoterapia, a sua farmacoterapia. E aí, então, assim, as ações integradas da equipe de saúde, elas são importantes, né, para a promoção e segurança do paciente. E, além disso, esses profissionais, eles devem também avaliar a implementação de ações, né, para o aprimoramento do letramento em saúde, do letramento em medicamentos, né, dos seus pacientes, promover estratégia de educação em saúde nesse contexto, com o objetivo de contribuir para o empoderamento do paciente, desenvolver as suas habilidades no processo de tomada, para o envolvimento no processo de tomada de decisão, e, então, contribuir de forma efetiva, né, para que os medicamentos sejam utilizados de forma segura
e efetiva durante seu tratamento. Então, fica assim, evidente, né, que as ações interprofissionais focadas no letramento e medicamentos são essenciais na prática das equipes de saúde. É isso aí. Convence plenamente, Laís, é isso aí. Nós temos que começar a pensar nesse aspecto também, principalmente todos nós que trabalhamos com algum tipo de prescrição, né? E fazer os encaminhamentos necessários. É muito bom que os nossos ouvintes possam acompanhar, então, a evolução de mais esse campo específico do conhecimento. Muita coisa, né, Laís? Muita coisa, um campo Ai, ai, bastante ai. complexo. Inclusive, você sabe que recentemente eu falei para uma das nossas convidadas aqui de um dos episódios do podcast que eu estava um dia à noite, eu sou meio notívaga, eu estava à noite fazendo uma busca de alguma coisa de letramento, num momento, acho que até me embotou lembrar o que, que era, mas eu estava procurando na internet alguma coisa de letramento, e de repente eu comecei a ver uma aba atrás da outra abrindo, e eu fui olhando e era muita coisa aparecendo, e muita coisa aparecendo. E eu falei, meu Deus do céu, tem aquela sensação, sabe? Não sei nada, não sei nada. O que eu achava que eu sabia, eu não sei. Então, eu acho que o nosso futuro vai ser exatamente isso. Como temos em vários outros campos do conhecimento, né? Especialistas, que daí você consegue, pelo menos, dominar uma parte. Né? Já que você não dá mais para tentar dominar o letramento em saúde como um todo, né? Nós vamos ter que dominar os pedaços, né? Não. É igual a gente tem as diferentes especialidades, né, da medicina, a gente vai ter que ter as especialidades do letramento. Se quiser fazer o trabalho completo, né? Porque eu vou te contar, eu não quero aquela minha experiência noturna para ninguém, porque quando eu olhei tinha não sei quantas abas lá, e eu falei, meu Deus do céu, não sei nem por onde começar Nossa, mais o que que eu fazer estava com tanta buscando. informação. Tá bom, então, Laís, a gente agradece muito você ter estado com a gente hoje, tá? Foi muito elucidativo e abriu também muitas perspectivas para os nossos ouvintes. E falando em vocês, ouvintes, a gente também agradece a audiência. Vocês têm nos deixado muito satisfeitos, porque a gente está vendo a cada dia a audiência do podcast da Rebraus crescendo, e é um campo bom para a gente discutir letramento aqui em saúde e as suas especificações ou as suas individualizações, como a gente viu hoje aqui, especificamente letramento em medicamentos, né? E não esqueçam que se alguém quiser compartilhar uma experiência, uma opinião sobre letramento em medicamentos conosco ou com a doutora Laís, a funcionalidade do Spotify está aí para ser usada por vocês. É só postar lá o que vocês acharem interessante. Então, mais uma vez, obrigada a vocês, obrigada a Laís, e aguardamos vocês para o nosso próximo episódio. Até lá, tchau, tchau, Laís. Tchau, obrigada, espero ter contribuído um pouquinho. Muito, tchau, tchau. Tchau.